Povo bendito do meu Deus, o versículo de número 3 está dito aqui que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, sobre nós, sobre um povo aqui na terra, esse povo que Ele chama dele, para Ele, por Ele, esse povo que vive, respira o amor, o nome, a obra, o ministério, a palavra dEle, o Espírito dEle. Esse povo já é um povo abençoado nas regiões celestiais. É como se sobre nós pairasse uma nuvem de glória, e onde você anda, a glória anda junto. Onde você entra, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus entra junto. Onde você sai, sai a graça de Deus dali, sai junto com você. Ou seja, nós somos pessoas abençoadas, onde nós andamos, entramos ou saímos, de todas as formas, de todas as maneiras, espiritualmente somos marcados, protegidos, os anjos de Deus caminham ao nosso lado. Eu acredito, não estou falando da Bíblia, eu acredito que nós devemos ter de 2 a 3 ou mais anjos protegendo cada um de nós. Tem um deles que tem uma função, tem outro que tem outra, tem outros que tem outra. Eu acredito também, pelas guerras espirituais, em libertação que a gente tem feito, que existem anjos específicos que são destacados especificamente para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de problemas, para nos livrar da morte. E tem anjos que vêm como consolo, vêm abençoar. Eu acredito que o mundo espiritual, ele se reverbera no mundo físico aqui com uma ordem do próprio Deus, como se fosse uma ordem única: guarda o meu povo, a minha herança, pela minha palavra. E aí vem em nome daquele que todas as coisas é possível, em nome de Cristo. Somos abençoados em nome dEle. Tudo acontece em nome dEle, amém? Mas o versículo de número 4 começa a nos trazer a mensagem de hoje. Como também Ele nos escolheu, nos elegeu, gente, escolheu, eleitos, agora pasme, antes da fundação do mundo. Como isso é possível? Pergunta para mim, como isso é possível? Se o mundo não existia, se nada existia, se o cosmos não existiam, pelo menos fisicamente materializados, mas ele já existia no coração de Deus. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus o seu passado está diante dele hoje. O seu presente está diante dele hoje, e o seu futuro está diante dele hoje. Ele é o Deus que no profeta Isaías ele diz que ele é o Deus que começa pelo final. Ele começa a mostrar as coisas no fim, ou seja, o fim para Deus vem antes do começo. E por que as coisas começam? Para que tenham um fim. Mas ele é o Deus que anuncia as coisas que ainda vão acontecer. Ele anuncia o final antes de começar. Significa que para ele, o que eu ainda não vivi, ele já está vendo claramente diante dele. Sua vida é uma incógnita para você que vive no tempo cronos, cronômetro. Mas sua vida não é uma incógnita para o Kairos e o eternal. Sua vida está exposta, pública e explicitamente. Seu futuro, Deus sabe já o que é o seu futuro. Eu e você que não sabemos. Como isso é possível? Quando Deus olha para Adão, depois que Adão peca, vem comigo, vamos para o Éden. Adão pecou, e ele está escondido, ali nos arbustos, e fala para Eva: ele está vindo na viração do dia, ele vai vir. E Deus fala: Adão, Adão, onde estás? Eu pergunto para você, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? E por que ele perguntou? Para que ele revelasse. Porque a revelação liberta. Adão estava com o peso do pecado, ele acabara de pecar, ele acabara de perder a vida de Deus.
A morte entrou no corpo daquele homem. Ele agora tinha medo. Toda vez que pecamos, nós tememos antes de tudo o testemunho de Deus, o juízo de Deus. A gente foge primeiro de Deus. A gente se esconde ou tenta se esconder, pelo menos de Deus, primeiro de Deus. Só que o Salmo 139, ele diz: para onde fugirei do meu espírito? Para onde eu vou me esconder da tua face, ó Senhor? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, até aí tu estás. Se eu habitar nas profundezas dos mares, se eu disser ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, ele diz, ainda as trevas e a luz são para ti a mesma. Como é que eu me escondo dele? Ele sabia onde Adão estava ou não sabia? E ele sabia qual era o fim já de Adão ou não sabia? Por isso que ele pergunta, onde estás? O que Deus quer com as perguntas dele é simplesmente que eu e você saibamos quem somos, porque ele já sabe. Ele já sabe seu final. Ele já sabe seu coração. Quando ele escolhe Davi, ele sabia ou não sabia que Davi ia pecar? Mas ele conhecia como ninguém o que era o coração de Davi. Ah, meu Deus. E ele fala assim, e nos escolheu nele, em Cristo, nos elegeu nele, marcou você com o sangue precioso do seu Filho. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Mas espera aí, então quer dizer que eu estou predestinado? Não. Você está marcado por ele. Você foi eleito, escolhido. Você pode rejeitar. Você tem a liberdade para não ser. Como assim? Adão e Eva foram escolhidos e foram formados, criados pelo próprio Deus, amém? E Deus não tirou deles o poder da decisão. O poder de decidir. Escute, a maior bênção que eu e você temos na vida, não é pai, não é mãe, não é carro, não é dinheiro, não. A maior bênção que um homem e uma mulher podem ter é o poder da escolha. Você poder escolher e não ser aprisionado num regime totalitário espiritual, não ser obrigado a fazer algo que você não quer fazer. O poder da escolha, o poder da decisão é a maior bênção que Deus pode nos dar. É a liberdade. E aí alguém me disse certa vez assim, olha, se Deus sabia que eu ia pecar, por que Ele me escolheu? Ele te escolheu. O pecar ou não pecar, Ele saber ou não, Ele não muda o que você deseja. Esse desejo não é de Deus, é seu. É você quem decide se quer ou não. É você que escolhe se quer ou não. Essa parte é sua. Deus poderia chipar todo mundo, colocar aí um programa novo e obrigar todo mundo como robôs a fazer o que Ele quer. E isso não seria amor, porque o amor, fala comigo, liberta. O amor liberta. Uma vez eu estava na praia com a Vânia, e eu peguei a água do mar e trouxe assim para ela, e ela falou, que isso? Falei, água, não está vendo? E ela disse, e o que você quer falar com isso? Eu falei assim, é assim que eu te amo. Eita, igual essa água? Falei, não, conforme essa água, olhe para a minha mão. Se eu apertar, o que a água faz? Quanto mais eu aprisiono alguém, mais eu perco. E se eu deixar livre, ela permanece. Falei, é assim que eu te amo, livre. Você está livre para ser você, mas lembre-se que você é minha. Deus é mais ou menos isso. Ele te dá o poder da escolha, o poder de decidir. Mas Ele diz, eu estou aqui. Eu fico olhando para a imagem, eu fico visualizando a tentação de Adão, quando a serpente vem e os anjos estão a posto. Eu até escrevi sobre isso, gente. Até escrevi um negócio que vai virar não sei o quê.
Massaro acho que vai fazer até teatro. E a guerra dos anjos e o diálogo. Eu escrevi o diálogo como se fosse possível. Onde os anjos estavam apostos, onde o reino da luz, eu comecei a falar do reino da luz e como eu vejo o reino da luz pela Bíblia. Então os anjos com as espadas ali prontas, reluzentes, em chamas de fogo, com seus cavalos de fogo, prontos para descer e ajudar Adão. E o Criador está no trono, e ele não move uma palha, ele está com os olhos fixos, e ele vê o príncipe das trevas, ele vê o vulto, ele vê o pecado, ele vê a sujeira, ele vê o algoz do homem chegando perto, incorporando na serpente, e os anjos dizem: soberano, altíssimo, nos deixe ir, ele vai destruir a obra-prima da tua criação, a sua imagem e semelhança na terra, deixe-nos dar um jeito no reino das trevas de vez por todas. E aquele que se assenta no trono diz: deixe-os, se ele me pedir ajuda, vão salvá-lo, se ele não me pedir ajuda, deixe-os, porque eu dei a eles o poder da escolha. Gente querida do meu Deus, Ele diz que Ele nos elegeu, Ele nos marcou. Antes da fundação do mundo, você foi escolhido para ser dele. Eu e você fomos escolhidos. Para que fôssemos, fala comigo, santos. Olha agora, irrepreensíveis. Quer ver qual é a pior parte? Diante dele, hein? Como é que você pode ser santo em amor? Irrepreensível em amor. Hoje eu tive que pegar a Bia de vara. Eu quebrei uma varinha na Bia. A Bia, ela me ensina como é Deus, como é o céu, pela dificuldade dela. Ela me ensina tanto de pureza, de tudo. A Bia não levantou uma palha contra mim, mesmo apanhando de vara. Meu coração despedaçou. Era como se eu estivesse batendo em Cristo. Não, Cristo não ia desobedecer igual ela, mas gente, é uma coisa assim estranha, que eu falei: meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Como você consegue ser irrepreensível diante dele, hein? Quando eu entro nesse versículo, somos filhos adotados por Jesus Cristo. Jesus é o nosso passaporte. Sem essa marca você não entra no reino que há de vir. E eu vou frustrar muito do que você pensa. E me perdoe porque não é nada pessoal. Muito do que acontece com você e você culpou alguém, e com razão, muitas vezes essa pessoa te fez sair do céu. Muito do que aconteceu na sua vida, você culpa você mesmo pelos erros do passado, pelos erros do presente, ou por aquilo que ainda aloja-se dentro do seu coração. Muitas coisas você culpa o tentador, o diabo leva mais crédito realmente do que ele merece, mas o povo de igreja, o povo igrejal, como é chamado por aí, né? Ele é um povo que espiritualiza tudo e tudo culpa o diabo, quando na verdade muito daquilo é caráter, é personalidade, é uma personalidade não tratada. Ele é uma dinamite viva andando por aí, quem encosta explode. Ele não é tratado em Gálatas 5, 22 em diante. A palavra não entrou a ponto de mudá-lo, de transformá-lo, de tocá-lo. Então ele continua sendo agora cristão, mas com os mesmos defeitos de antes. E apesar de nós estarmos vivendo em situações distintas, diferentes, parece que nós somos uma compilação geral de escolhas que fizemos. Como assim? Parece que eu sou o livro escrito. E tudo que está escrito a meu respeito
não foi porque o diabo fez, nem porque Deus fez, nem porque alguém fez, foi porque eu escolhi. Todo o meu livro e toda a minha vida, o resumo, o detalhe, aquilo que é o resultado da minha história, da sua história, da minha vida, ou o fruto dessa situação, de tudo que aconteceu, eu fui por esse caminho e aconteceu, o fruto disso, o responsável ou o dono disso aqui sou eu. Eu costumo dizer que escolhas definem ou decidem destinos, como escolhas alteram destinos, como escolhas alteram situações. Eu tenho uma coisa que eu não consigo mudar. O que é? Fala comigo, a escolha de ontem. Eu posso pensar no meu ontem, e mesmo arrependido ou não, eu não consigo mudar. Então ontem não dá para mudar. O hoje eu também não mudo, porque o hoje é resultado do quê? Do ontem, do que eu fiz ontem. Minhas escolhas me levaram a chegar até aqui. Então o hoje me persegue. Por que que o hoje me machuca? Por causa do meu ontem. Porque o hoje me marca. Porque o hoje me fere. Porque o hoje me aprisiona. Pelo meu ontem. O meu erro de ontem, os meus erros de ontem, a vergonha de ontem, que tomou conta de mim, não sai de dentro de mim, me aprisionam no hoje. Então não dá para mudar o hoje, mas tem uma coisa que dá para mudar ainda, na minha e na sua história. Eu não consigo mudar o que passou, e eu não consigo mudar o que eu estou tendo que pagar hoje. Porque é lei da semeadura, quem semeia, mas eu posso mudar o meu amanhã. O meu amanhã eu posso mudar. Eu não preciso viver o amanhã. O que é o amanhã? O amanhã começa logo depois dessa frase. Já é amanhã para você. O hoje acaba logo após essa frase. Acabou. Daqui para frente, tudo que vai acontecer é futuro. Amanhã. Então você pode ser liberto imediatamente, saindo do hoje e começando a entrar no amanhã. Por isso que a palavra é viva. O que é vida? Vida é atividade contínua. Só está vivo quem está em? Só está vivo quem está em? Água parada apodrece, gente. Só existe vida quando a água é viva. Só há vida dentro de você quando você está em atividade. Quando as pessoas param, até o cosmos, até a terra, a gente fala assim, olha o pôr do sol, o sol está se pondo. Gente, essa é uma ótica errada. O sol nunca se põe. O sol não sai do seu lugar. O que muda é a rotação da terra, de onde você vive. A terra mostra que ela está em, por isso que existe vida. Só há vida em você se você estiver ativo, em atividade. Se não estiver em atividade, não há vida. Fugir do ontem, fala comigo, é impossível. Você fala assim para alguém, eu queria tanto mudar meu passado. A pessoa diz assim, tem uma notícia boa e uma ruim para você. Qual é a boa? A boa é que o seu passado ficou no passado. E a ruim? Que você não pode mudar nunca o seu passado. Seu passado, por isso que ele é passado, porque ele de novo ele de novo ele Quem não entende isso, traz o passado junto no presente, dá uma misturada ali e transforma o seu futuro numa, perdão da expressão, numa droga. E não pode falar droga aqui na igreja. Numa tristeza, no sofrimento. Porque ele não consegue se desvencilhar do e não consegue deixar o passado no tudo passou. E a palavra do Senhor diz que fugir do ontem é impossível, assim como não viver o hoje daquilo que eu fiz ontem. Mas a nossa história ainda pode mudar, porque o nosso futuro
está começando agora. Está começando nessa palavra o seu futuro. Que lindo, né? E a palavra de Deus diz que as nossas escolhas são as minhas marcas e as minhas conquistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é fruto das suas, decisões. Ah, mas meu negócio está ruim. Por causa das suas? Ele chegou onde chegou por causa das suas? Escolhas. Ah, mas o meu namoro, não dá bem, não dá mais, não dá certo, descobri agora. Por causa das suas? Meu casamento está balançando, meu casamento está igual uma rede de dormir, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá tá bom, para cá está ruim. Está assim, por causa das suas? Ou seja, nossas vidas são escolhas. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, você pode orar por mim? Claro, como é que eu vou negar uma oração? Se eu ensino todo mundo lá em casa, nunca cobre para pregar a palavra de Deus. Quando você cobrar, virou negócio, você é acionista e você não é mais filho e nem servo, nem amigo, porque amigo não cobra. Nunca cobre nada de Deus, das coisas de Deus, se você não quiser perder a unção de Deus. Aí vai ficar a unção que Deus deu para a pessoa fazer dinheiro com aquilo, e nós não somos mercadores da fé, amém? E como eu vou negar uma oração, se até as coisas qualquer coisa na casa de Deus eu não deixo cobrar? Eu falo, não, papai, vende suas mensagens, a gente vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, como eu posso vender algo que não tem valor? Não tem valor calculado, é incalculável. Como é que eu vou dar um valor de R$10 numa mensagem, gente? Pelo amor da santa ignorância. É incalculável o que o Espírito Santo faz através de uma mensagem. Eu falei, se tiver condições, manda para o mundo inteiro de graça. E aí mandamos para a África. E um monte de gente está sendo abençoado com as mensagens lá na África. Posso orar? Pelo que você quer que eu ore, irmã? Eu quero que o pastor ore para o meu marido morrer. Como? Me diga, o que foi que o seu marido fez para Deus? Aí eu falei, eu não sei, para Deus eu não sei. E por que você quer que eu ore a Deus para ele morrer? Por que você quer tornar Deus um assassino? Qual ódio você tem de Deus? Não tenho ódio, misericórdia, graça e paz, fala com isso, pastor. Eu só quero que meu marido morra, porque não é questão de Deus, é questão que ele me magoa. Eu falei, você não tem coragem de matá-lo, mas você quer que Deus mate? Eu disse assim, escolhas definem felicidades, escolhas definem tristezas, escolhas definem como vai ser seu casamento. O casamento pode ser bom, mas o seu caráter não. Você escolheu a mulher certa, mas você não tem caráter. Vai dar ruim no final, não case. Você sabe que, eu falava para os meninos aqui, assim, pastor, qual é, quando a gente fazia aquela roda da verdade ali, e a galera ficava em volta, qual é a idade certa, pastor, para namorar? Eu falei, quando você não pedir dinheiro para sua mãe e para o seu pai, para pagar uma pizza para ela. Ele falou, pizza está caro, pastor, pode ser cachorro quente? Não. Você entende? Nós temos que aprender que escolhas definem, gente. Não vou falar isso ainda não. Eu vou para Abraão. Abraão, senão vão pensar que é pessoal aqui para a galera, e muita gente não veio. E aí a galera que não veio fala, eu faltei porque Deus me livrou daquela palavra. Não, a gente manda para eles também. Não é? Olha só, Abraão,
Quando Deus fala em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, ali farei de você uma grande nação. E aí ele fala assim: todos os povos, países, famílias da terra serão abençoados por tua causa. Fala assim, pela obediência. E Abraão sai. Quando ele sai, ele se torna no que Deus falou. Ele se tornou uma bênção. O mundo inteiro é abençoado pelo crente Abraão. Sabiam disso, gente? Vocês sabiam que nós vivemos na cultura judaico-cristã? E o mundo inteiro vive na cultura judaico-cristã. O que é isso, judaico-cristã? Um Deus todo-poderoso. Até então, o mundo inteiro era politeísta. Todo mundo acreditava no monte de Deus. Vem esse único Deus, e aí Abraão acaba se tornando o pai das 3 maiores religiões da terra: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Tudo descende de Abraão. E as 3 maiores religiões da terra dominam quase toda a terra. Então a cultura do mundo é a cultura de Deus. Sabe por causa de quem? Fala, Abraão. Só por causa da obediência dele. Só que Deus fala: sai daqui. E onde que eu vou? Onde que você vai está em mim. Você vai para a terra que eu te... Quem pode fazer isso, gente? Quem larga casa, larga bens, larga trabalho, larga negócios por causa de um sonho? Por causa de uma palavra num sonho? Quem? Eu admiro Abraão. E aí Deus olha para ele e fala assim, Tiago 2:23, ele fala no final do versículo: você não é mais servo. Pelo tanto que obedeceu, você é meu amigo. O servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho chamado você agora de amigo de Deus. O amigo participa de todas as coisas do amigo, e eu vou deixar você saber tudo de mim, porque você agora é meu. No Velho Testamento não existia amigos, existia servos, e nem existiam filhos, existia um servo bom e servo mau. Agora Deus chama ele de amigo. Deus tem uma intimidade, tudo porque ele obedeceu. E a palavra do Senhor diz em Gálatas 3:9, que todos aqueles agora que são da fé, que recebem a Cristo, são crentes, fala, em Abraão. Somos herdeiros, somos benditos, somos abençoados, sabe com quem? Mas diga assim comigo: ele fez uma escolha. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu negócios, ele perdeu bens. A família dele em Ur era milionária. Ele perde herança, ele perde propriedade, tudo porque fez uma escolha. Escolhas definem futuros. Às vezes você vai perder para poder ganhar. Esse é o reino dos céus. Você vai deixar as coisas aqui para poder ganhar um reino eterno, aquele que há de vir. Amém? No mundo de Deus é assim. Mas veja como escolhas definem destinos. Em Gênesis 16 até o capítulo 19, fala de Agar, uma serva de Abraão. E ali a Bíblia diz que Agar foi dada como mulher a Abraão. Sara chama Abraão, vê a cena comigo aqui, vamos de novo lá para Gênesis. Abraão, como é que você chama seu marido? Mulher, bem, feio, lindo, amor. Como é que você chama seu marido? Coisinha? Não, besta não. Não, assim não, também não. Mas como é que você chama o seu marido? O jeito, preto, verde, rosa, sei lá. Como? Filho. Filho. É marido ou é filho? Ô filho, vem cá, filho. Dá um beijo na mãe, filho. Estranho, né, filho beijando a mãe? Mas, vamos lá. Independente de como você chame, Sara chega lá. Abraão, amor, gatão. Não sei se tinha gato naquele tempo lá em Abraão. Deserto, gato não. Meu leão. Leão dá certo. Aí vamos pegar o leão, melhor. Ela entende. Lu, era leão ou não era? Você viveu naquele tempo lá de Sara.
Leão, uau, meu leão, Abraão, ó, Abraão, leão, deu até certo, rimou tudo, leão, Abraão. Aí, Abraão, eu já estou com, tudo é a Lu. Tudo é a Lu, tem que ser a Lu tem que me ajudar a pregar, mano. Aí, mas não era leão? Ah, meu leão, ó, leão não é soa com Abraão, leão. Olha só, mas voltando lá, nesse tempo, Sara tinha uns 80 anos, mais ou menos. Coisa linda, Abraão já tinha 90. Coisa linda tá longe, tá assim, meio estranho, mas tá bom, vamos lá. Então vamos lá, coisa linda, meu coisa linda, vem cá. Ó, lembra aquela serva egípcia que nós trouxemos lá do Egito, aquela linda, a serva mais linda do Egito, lembra? Valeu tantos camelos. Ele fala, claro que eu lembro. Você lembra, Abraão? Eu lembro um pouco. Agora presta atenção. Ela fala assim, eu estou pensando o seguinte, eu não posso ter filho, Deus falou que a gente ia ser pai e mãe de uma grande nação, multidão, nossa descendência ia ser como as estrelas do céu. Então eu estou assim, como eu não posso ter filho e o vento já está amortecido, não tem mais nada aqui, então que tal você gerar um filho em Agar? Aí vamos para Agar, 25 anos, mais ou menos, Miss Deserto, aquela curva que nem a Estrada de Santos tem, cabelão, pele bronzeada do sol, e Agar pegando a água, levando aquele cabelão, e Abraão olha assim, e olha agora para Sara com 80 anos, Agar, Sara, Sara, ó, eu vou encarar esse desafio, mas só por amor a você, Sara, porque eu te amo muito, eu vou encarar esse negócio aí, entendeu? E Abraão vai, fala assim comigo, poder da escolha. Houve uma sugestão e falou assim, Deus tinha falado alguma coisa para ele sobre Agar, sim ou não? Mas ele olhou aquela Miss Deserto, uau, Agar Furacão, vai sair o filme Agar Furacão. Aí ele vai. Você lembra quando Abraão foi, Lu? Ele foi. E aí, o que aconteceu? Fala assim, atrasou a promessa. Porque ele fez uma, mas não foi só isso não. Abraão foi pai com quase 90 anos, 88 mais ou menos, por aí. Aí nasce Ismael, alegria de Abraão, porque ele achava que era aquele o filho, e ele se dedica a Ismael. Ismael chega a uns 12 anos mais ou menos, nasce Isaac. Vou pular a parte que o anjo visita, etc. Nasce Isaac, que era o filho da promessa. A Bíblia diz, em Isaac será chamada a sua descendência, não em Ismael. Deus já disse, vai ser em Isaac. Você pôs o nome de Ismael. Eu disse que o nome do herdeiro seria Isaac. Esse é filho seu. O que eu vou te dar é Isaac. Nele vai ser chamado a sua descendência. É daí que virá a multidão de nações. Só que chega no capítulo 21, nos versos 10 e 11, Ismael começa a brincar com Isaac e dá um cascudo em Isaac. Se Isaac você é atrapalhado, Isaac, ó, tome. Sara vê. E aí Sara fala assim, esse filho dessa esquisita não vai herdar com meu filho. Abraão, vem cá, leãozão, vem cá. Manda ela embora, agora. Você acha que Abraão amava ou não amava Ismael? Viveu 12 anos junto, deu tudo para Ismael. Lhe ensinou tudo.
Ele poderia não amar Agar, mas Ismael era tudo para ele. O verso 11, sabe o que diz? Olha o verso 11, o que é que diz? Essa palavra foi muito má aos olhos de Abraão, deu uma dor no peito. Não. Me separar do meu filho, fala assim, escolhas. Quando começa errado, vai dar separação. Vai dar separação, gente. Poder da escolha, é você que escolhe. Mas por que você escolheu? Porque eu não queria ficar para titia. Eu vou ficar para titia, que vergonha. Como te pode ficar para titia um negócio desse? Barbaridade, todo mundo casando, eu não caso. E por que você casou? Porque ele apareceu, parecia um sonso, falei, isso é fácil de pegar. E pegou, o que deu? O que deu no final? Separação, porque cada panela tem a sua. Um dia eu perguntei para uma pessoa da igreja, por que você não se casa? Você precisa levar uns beijos na boca, umas coisas assim. Aí a pessoa falou assim para mim, ó que frase inteligente. Olha para os casamentos em volta, para ver se o senhor me dá esse conselho de novo. Falei, podia voltar sem essa? Ou, você vê, olha o que acontece. Gerou uma ruptura. Separação por causa de quê? Fala, escolhas erradas. Então, o que é você? O que sou eu? Se não apenas uma escolha. Você pensa que é o que você trabalha? Não. Você trabalha porque fez uma escolha. Você é o resultado do que você escolhe, meu irmão. O capítulo 21, verso 12, ele ainda toma uma outra na lata de Deus. O verso 12 diz assim, Abraão, obedece em tudo o que Sara te diz. É só nesse versículo, viu? Para o homem obedecer à mulher. Está só ali, ó. Em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz. Foi só ali, não empolga não a mulherada. Que se a minha esposa está aqui, ela fala, está vendo a Bíblia? Que está escrito na Bíblia? Obedeça, dê o seu cartão para mim. Aí eu estou frito. Mas ela fala, e agora eu vou chamar a sua atenção, como é que acontece a ruptura? Fala, dolorosa, triste, vergonhosa. O verso 14, quer saber como foi que Abraão separou de Agar? O filhão do coração até então, a mulher que deitou com ele e se tornou mulher dele também, olha como ele termina. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou uma Ferrari, um banquete, uma geladeira e deu a Agar. Você quer saber como Abraão despediu Agar no deserto? Fala assim comigo, no deserto. Nem um guarda-chuva tinha, nem um negócio de palmeira para poder esconder do sol. Olha o que está escrito ali. Tomou pão e um odre de água e falou assim, hasta la vista, baby. Depois desse dia aí, saiu uma lei que o cara que não paga pensão alimentícia vai ser preso. Olha como é que ele sai do casamento, como sai do casamento com ela. Ela saiu com um pedaço de pão, uma porção de pão e um odre de água que ele colocou sobre ela. Nenhum animal, porque não tinha como alimentar o animal ia morrer, já sabia, vai morrer mesmo, vai a pé. Pergunta para mim, e o que isso quer dizer? Fala, revelação. Sim, mais, revelação. Quer dizer que escolhas erradas trazem, geram prejuízos. Ai, mas aquele momento com Agar foi tão bom com aquela Miss Deserto. Foi. Mas no final, acabou perdendo tudo. Não permanece. Entende isso, sim ou não? Por que meu casamento acabou? Fala assim, escolhas.
Eu não vou falar erradas, porque vai que o homem é o que estava certo. Vai. Eu falo assim, realmente ele me escolheu, eu era a parte errada no negócio, né? Ficar dando moral para a mulherada também, não? Porque pode ser, por que não? Igual aquela lá que queria matar o marido. Eu falei, mas por que você não resolve essa parada? Ele falou, não posso resolver. Eu tenho o dinheiro dele ainda. Opa! Você só não quer ter ele. Gente, antes de se casar, de namorar, veja se o menino pega no pesado, gente. Se só fica lá, né? E telefoninho. E não deixa nem ver. Abre isso. Não, é pessoal. Dá um na cara dele. Vê se fica vermelho, de vergonha. Se tem segredos agora, muito mais depois. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Sabe o que quer dizer isso? Um sabia tudo do outro. É só assim para um casal dar certo. Se a mulher gasta muito, você não diz quanto ganha, mas deixa o lerite lá para descobrir. O que acontece nessa história toda? Deuteronômio, isso é brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que pus diante de ti a vida, a bênção. Olha agora a orientação de Deus, a maior bênção que você pode receber. Fala, escolhe. Se você escolher a vida, você vai escolher o que há de melhor para você. Você precisa saber escolher o melhor caminho, a melhor direção, a melhor mulher, o melhor rapaz, o melhor casamento. Você tem que ver se ele tem caráter, tem responsabilidade, se ele vai com você até o fim, ou se ele só quer sexo e curtição. Hoje eu estou te ensinando algo que pela Bíblia toda, todos eles passaram por isso. Pior do que um homem que não fala, que não tem relacionamento, que não se comunica em casa, pior do que um homem que não fala, é aquele que não sabe o que você precisa, porque ele diz que não é adivinho. Claro que ele nunca vai saber, ele não se relaciona, ele não fala. Entendeu a situação? E que horas eu vou saber disso? Aqui a gente instrui e fala assim, Sara, bota o pessoal fazer corte aí. Esses meninos tudo boca grande, faz murchar essas bocas deles, só quer sair beijando, aproveitando das meninas. E a Sara é experta em fazer corte. Ficou lá não sei quantos anos fazendo corte, e eu ficava perguntando, deu beijo ou não deu? Não, então tá bom, vem para casa. Aí eles contaram como foi uma bênção se segurar, aquela coisa toda. É fácil segurar? Não, não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Quem não tem relacionamento fora o sexo, quando se casa, pergunta para o Hugo, nem conseguia jogar bola mais com a gente. O que está acontecendo, Hugo? Tanta semana assim, estou fraco, pastor, estou fraco. A Tati acabou comigo, não tem mais força. Agora ele vai voltar, de vez em quando ele está aí falando lá no grupo que volta, não é, Beto? Ele falou, eu vi. Ainda não estou podendo, mas eu vou voltar, ore por mim, tal. Só que depois, passa um tempo, olha aí os casamentos aí que tem 20, 30, 40 anos, qual é a média de sexo por semana? Tudo bem, não precisa falar, Deus já sabe. Não, Deus já pegou, Deus já sabe. Escolhas definem destinos, fala comigo. Você que faz a escolha. Quer pegar Agar por aí? Pega. A escolha é sua. Quer ficar com Sara? Fica, promessa. Abraão experimentou a alegria de ter Agar, mas experimentou a alegria de ter um filho momentaneamente, mas o que essa escolha trouxe na bagagem que ninguém olha? O que essa pessoa traz junto como herança? Você conheceu a família dele, a família dela?
Conheci. É tudo maluco? É. Sai fora, menina. Vai ficar maluco no final. Você não está vendo o que está vindo na bagagem? Não, não é. Ele é diferente. Ele tem só um olho direito. Ele só tem uma orelha esquerda. Ele é diferente de todos os outros. A gente consegue fazer isso e se enganar porque não quer ficar sozinho. Olha, a bagagem está aí. Tudo que for contra a vontade de Deus, se liga, está fora do propósito. Tudo aquilo que talvez Abraão suportasse Agar só por causa do filho, mas a hora que teve que tirar a separação de Agar ou a separação do filho, foi uma ruptura. Mais cedo ou mais tarde, vai haver guerra. E até hoje, sabe, gente, quando eu estive em Dubai, dá licença, gente, dá licença, e fui pregar para uma multidão de 30 pessoas, dá licença. Quando eu estava em Dubai, estava numa reunião com a galera do futebol, nós fomos como seleção brasileira, um catado do Brasil, se apresentar na Rússia, e a gente passou em Dubai. Quando eu estava em Dubai, no hotel, eu saí de perto de todo mundo e fui orar pelos árabes. Sabe por quê? Eu disse, Deus, se mostra esse povo, salva essa nação, salva esse povo, porque eles são primos de Isaac. Ali é o povo de Ismael, eles são primos de Israel. E eu queria salvação, não deixa. Sabe o que aconteceu com o erro de Abraão? Fala, guerra até hoje. Alguns erros vão produzir guerras indefinidas. Tudo por causa de uma. E o que você é mesmo? Uma. Resumindo, você é uma. O que eu quis dizer é que tem escolhas que definem futuros, tem escolhas que fabricam murmuradores, tem escolhas que fabricam reclamões, os reclamões da vida, gente que não se aguenta, os frustrados. Teve uma pessoa na minha família que diz assim, me chama de Tato, ela falou, Tato, eu não acredito mais no amor, amor não existe. Eu dei todo o amor que eu tinha para fulano, e ele fez isso comigo, amor não existe. E eu disse a ela, não é porque você se frustrou com uma pessoa, que você desconta no amor. O amor vai sempre existir para quem sabe amar. Você escolheu a pessoa para amar. Você investiu seus sentimentos na pessoa. Você entregou seu coração para a pessoa. Entende que uma pessoa não pode definir seu futuro. Mas se você ficar presa nessa pessoa lá atrás, ela vai com você até o seu futuro, até te matar. Ou você se liberta, ou então você vai ser os solitários da vida. Vai ser gente que vai viver arrependendo-se. Vai ser os divorciados do dia. Você tem que ver com quem está se relacionando. Um dia desses eu falei assim para um irmão aqui da igreja, que estava lá na minha casa, por que você não olha para fulana, olha que bênção fulana e tal, tal. Ele olhou para mim e falou assim, não, meu critério é outro, é assim, 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 assado, e eu não me importo com o tempo, eu quero aquela que Deus vai preparar. Esse tem tudo para ser feliz. Nós temos que entender aqui o que a palavra de Deus diz. Eu fui no Rio de Janeiro pregar, e fui na igreja de uma cantora gospel, que eu vou omitir o nome aqui por respeito, e eu conheci o marido dela. Quando eu conheci o marido dela primeiro do que ela, eu conversei com ele, eu vi onde ele estava e com quem ele estava, eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí o irmãozinho que me levou, ele diz, a gente vai assistir o culto à noite e você vai ver o fogo cair. Eu falei assim, pode ser, mas tem alguma coisa errada nele. Tem. E esses dias eu e a Vânia deitados na cama, no meu quarto tem uma TV, que é mais das crianças do que minha. Reclamação aqui, Sara, em público.
E aí tem uma TV, eu e a Vânia deitados assim, nós dois conversando juntos, e ela, de repente, aparece a pessoa. Ela tem uma doença terminal, e a Vânia falou, e eu falei, mas cadê o fulano? Que a Vânia sabe que eu conheço ele. E a Vânia disse, ele largou dela quando descobriu que ela estava com essa doença. E eu disse, tenha alguma coisa errada ali. Você tem que escolher com quem casa. Sabe, gente, por que uma pessoa usa droga? Porque droga gera o quê? Vamos, gente, vamos. Sabe por que se usa droga? Porque droga gera. Mas o prazer não controlado, ele gera um vício. E vício gera uma dependência. E essa dependência torna a pessoa uma droga também. Ambulante, andando, dependente. Ele não consegue sair. Mas é prazer, é uma escolha. Você entende isso? Sim ou não? Calma, gente, aguenta mais um pouco aí. Tudo na vida está dentro do seu poder de escolha. Tudo. Não diga, eu fui obrigado a fazer. Não foi, não. Você tem sempre a opinião, a última palavra é a sua. Não, uma pessoa, numa rede social, para uma das meninas dessa igreja, fez a seguinte colocação, se você me ama, manda um nudes aí. E ela teve a coragem de me contar. Quando ela me contou, eu chamei o rapaz. O rapaz nem é dessa igreja. Traga ele aqui. E eu encarei ele e falei assim, quem, ou quando, ou como você recebeu autorização para pedir um nudes dessa menina aqui? Me diz. Ele ficou assim, não, eu nunca fiz isso. Aí ela, fez sim. Você entendeu? Ela escolheu me contar porque ela não tem pai. Mas e se ela não tivesse me contado e fosse no embalo, fosse na onda? Todas as imagens dela estariam expostas a ele, ela estaria nas mãos dele. Ele falou, ou você vem aqui ou vou jogar na rede. Você entende? Tudo passa, tudo na sua vida está dentro do poder de escolha. Você escolhe essa mulher, fica com ela se quiser. Você escolhe esse moço, esse rapaz, namora se quiser. Você continua com esse marido se quiser, você larga se quiser. Tudo passa pela sua escolha. O que a palavra nos ensina é que tudo na vida você precisa, filtrar. Quando eu falo de Adão e Eva, quando Deus cria os dois, eles tinham a escolha de permanecer no jardim de Deus ou não, amém? Se eles ouvissem a voz da serpente, eles sairiam de lá. Qual foi a escolha que eles fizeram? Eles ouviram a voz de Deus ou da serpente? E essa escolha trouxe consequências. Qual foi? A Bíblia diz que em Gênesis 3:24, quando eles escolheram ouvir a serpente, ele ouviu a mulher e a serpente. Ela ouviu a serpente e ele a mulher. Só que no verso 24, diz assim, pela sua escolha é um caminho sem volta. Tem algumas escolhas que causarão rupturas. Gênesis 3:24 diz que Deus colocou um anjo, uma espada no jardim, guardando o jardim, e ninguém mais entrava. Ali, uma espada inflamada andava ao redor, guardando o caminho da árvore da vida. Ali não tem como, tem algumas escolhas que serão irreparáveis. Você fez agora, deu certo, deu. Mas, voltando para mim e para você, eu finalizo com essa palavra. Quando nós refletimos nas escolhas que fizemos ao longo dos anos, esses dias eu estava passando a limpo minha vida, e eu sempre escrevo, gente.
Eu estava escrevendo sobre minha mãe, depois eu fui para a minha vida. E algumas coisas que eu fiz lá atrás são tão vergonhosas. E eu escrevendo aquilo, eu falei, Deus, como eu me arrependo. Algumas pessoas surtam. Faz esse teste com você. Fique sozinho e coloca ali você diante do Senhor e vai conversando com Ele. Tem gente que pira, tem gente que se arrepende, tem gente que vibra. Meu Deus, glória a Deus por aquela escolha, mas tem gente, a grande maioria, chora porque passou. Chora porque naquele tempo sua juventude foi toda embora. Sua beleza foi toda embora, seu dinheiro foi todo embora, seu vigor foi todo embora, você colocou tudo onde não devia colocar, perdeu a sua vida, perdeu as oportunidades. A maioria quer voltar lá atrás e, se possível, fora, refazer as escolhas, mas não dá mais. Por quê? Porque essas escolhas foram frutos, às vezes de maturidade, às vezes frutos de orgulho, às vezes fruto de teimosia, às vezes fruto de medo de ficar sozinho, fruto de necessidade. Eu aceitei aquele trabalho por necessidade, eu tinha que sustentar minha família, mesmo que eu fosse um matador de aluguel, eu tive que aceitar, eu era desobediente, desorganizado, ou tinha pressa em fazer as coisas, eu não sei, se era por carência, se era pelo momento, mas a gente é levado a fazer escolhas, na maioria das vezes, com a motivação errada. Seja como for, guarda o que eu vou falar agora para você, em nome de Jesus. Seja como for, você está onde está, não é por culpa de ninguém não. Nem porque seu pai não teve condições de lhe dar um estudo, nem porque sua mãe teve que trabalhar fora para te sustentar, não é por isso. Você está onde está, você vive onde vive, você faz o que faz, você formou família com quem formou família, você trabalha ou trabalhou ou está trabalhando onde trabalha, você ganha o que ganha hoje pelas escolhas que você fez. Tudo que você faz é pelas escolhas que você fez. Um homem traiu sua esposa, e nessa traição ela descobriu várias traições. Ao invés de brigar com ele, sabe o que ela fez? Foi e traiu ele também. Ela já tinha um caminho no coração e traiu ele. E ele descobriu. Só que quando ele descobriu, ele quis matá-la. Então os dois começaram a viver uma vida de manipulação. Ela dependia financeiramente dele, já tinha uma família estruturada. Ele emocionalmente começou a torturá-la, aprisioná-la dentro de casa. Ela era proibida de tudo, chantageava, e para todo mundo ele fez dela um monstro, e ele a vítima. Essa história terminou com morte, tudo porque lá atrás houveram, fala comigo, escolhas, fala, erradas. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, é só uma escolha. Toda ação gera uma reação. E nós temos que aprender com isso. Gente, o horário já está avançado. E eu falar a verdade para vocês, eu tenho tanta coisa aqui, que eu queria terminar em Cristo e não vou conseguir. Eu queria terminar naquele versículo de Efésios, em Cristo, predestinados nele, e eu não consigo, porque o nosso horário já avançou. Mas eu posso falar para você. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, sim ou não? Só andam dois juntos quando há acordo. Cuidado com quem você está vivendo. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Cuidado
com o som que invade seu coração. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê Judas. E no final da vida de Judas, mesmo tendo andado com Jesus, ele fez uma escolha. Qual foi a escolha de Judas? Ele não encarou a sua dor, o seu erro. Ele não teve coragem, ele foi e se enforcou. Ele preferiu tirar a vida do que consertar. Hoje tem gente preferindo a morte do que consertar. Mas aquele passado que Judas negou Jesus, vocês sabem que em João capítulo 12, capítulo 13, ali já estava falando dos pecados de Judas, que Jesus, quando lavava os pés dos discípulos, ele lavou também os de Judas, sabendo Jesus que ele era o que ia traí-lo. O que significava aquilo? Que Jesus já havia perdoado Judas antes que Judas pecasse. Ele não precisava tirar a sua vida. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Você sabe, você acha mesmo que o Deus Todo-Poderoso, que criou o meu e o seu cérebro, a minha e a sua memória, o Deus Criador de céus, terra, universo, cosmos, galáxias, os mais de trilhões de estrelas por aí, e que todas elas Ele conhece pelo nome, Ele não sabe que você pecou? Você acha que tem algo encoberto em você para Ele? E ainda assim, Ele diz para você nunca tirar a sua vida. Nós somos tão orgulhosos e queremos parecer para Deus a vítima. Então eu falo, eu desisto, eu prefiro desistir do que encarar a tua verdade. A verdade de Deus é a de João 1,9, onde ele diz: se confessares os vossos pecados, se você chegar diante de mim com sinceridade de coração e for capaz de confessar os seus pecados, vem a minha parte agora. Eu sou fiel e justo, não só para te perdoar, como também para te levantar, te restaurar, te ajudar. Esse é o seu Deus, que Ele diz que amou o mundo de tal maneira, amor inexplicável, louvado seja Deus. Esse é o Deus que faz escolhas por nós, que nos leva a uma dimensão diferente de entendimento e de vida. O diabo fica falando: você não tem mais salvação, você não tem mais jeito, o seu fim é morte, para você não há mais esperanças, porque essa é a voz da serpente. Porque se Deus fosse o genocida que o diabo pintou, Adão e Eva morreriam naquela hora. Sabe o que ele fez? Vocês têm que sair daqui, porque isso é consequência, fala, de uma escolha. Vocês perderam esse lugar por causa de uma, fala, escolha. Mas eu vou buscar vocês de volta. Aguardem, porque está vindo aí meu filho, nascido de uma virgem, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele vai vencer e vai resgatar cada um de vocês, porque vocês estão no meu coração antes da fundação do mundo. Vocês são meus, e ninguém vai arrebatá-los das minhas mãos. Meu filho irá e vai trazê-los de volta ao reino que nunca, que jamais terá fim. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu essa mensagem? Por mais que as suas escolhas tenham sido as piores, as mais vergonhosas, eu te faço outra pergunta: alguma dessas suas escolhas vergonhosas, as escondidas, na calada da noite, conseguiu tirar Deus do trono? Sim ou não? Então fala: Ele é o Senhor. Então diga assim sobre a minha vida: quem diz a última palavra é o Senhor. E Ele diz: venha, porque eu tenho vida para você. Quando Ele diz escolhe pois a vida, Ele já estava apontando para Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ele falou: escolhe a vida. Quando você escolhe a vida, entra a vida em você. Não importa quão sujo foi, não importa esse passado de erros, não importa essas escolhas, a palavra de Deus diz que há vida para nós. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós. Sendo eu ainda pecador, Ele sabia quem era eu, e Jesus disse: eu vou morrer por Ele, mesmo Ele sendo Ele. Deus está provando o seu amor por mim e por você.